Ao descobrir que o Caveira Vermelha foi um dos carrascos da Segunda Guerra Mundial, Magneto faz de tudo para se vingar do alemão. Durante os eventos Atos de Vingança, no qual vários vilões uniram forças para exterminar os heróis trocando de inimigos, vemos Caveira Vermelha em seu escritório pensando nos seus novos aliados e que nenhum deles possui o seu nível. Naquele momento, a estrutura do local começa a rachar. E no instante em que o vilão se pergunta o que está acontecendo, Magneto aparece quebrando a parede. E quando o inimigo do Capitão América pergunta o motivo dele fazer aquele estrago, Magneto pergunta se ele é o mesmo Caveira Vermelha que trabalhou para Hitler na Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, ele responde que sim, e o mutante revoltado diz que ele e a sua família foram vítimas da opressão nazista. Naquele momento, os capangas do Caveira aparecem e Magneto se livra deles com seu poder. Em seguida, ele pergunta o que o nazista tem para alegar em sua defesa, e o genocida tenta persuadi-lo dizendo que eles dois são muito parecidos, pois ambos desejam ver sua raça superior dominar o mundo. E antes do Magneto falar algo, ele acrescenta que embora o mutante chame o Führer dele de bárbaro, ele lembra que o Magneto já matou centenas de pessoas e finaliza informando que não está impressionado com aquele discurso moralista. Em seguida, ele sugere deixar o passado para trás enquanto estende sua mão, mas Magneto não aceita. Dessa forma, o Caveira solta o seu pó da morte na cara do mutante e foge por uma porta secreta. E quando Magneto o chama de covarde, ele faz um cumprimento nazista debochando do adversário enquanto desce do elevador. Mas como o mutante usou seu campo de força magnético para não ser contaminado pelo gás, ele consegue se recuperar. Mas antes da perseguição começar, Controlador aparece para impedir, mas é derrotado facilmente sendo arremessado contra a parede. E depois de vários andares abaixo, um robô chamado Hibernante aparece e lança uma rajada térmica. Mas como o fantoche é feito de metal, Magneto facilmente o derrota. Depois ele prossegue derrubando uma porta de metal e chega até uma estação particular de metrô. Com isso, várias réplicas do Caveira aparecem armados e atiram no mutante. Entretanto, Magneto, que já estava protegido com seu campo de força, usa o seu poder para exterminar todos. Em seguida, ele avança e começa a danificar os trilhos, impedindo o veículo que o Caveira estava de prosseguir. Um tempo depois, vemos que Magneto levou o Caveira Vermelha para um local escuro e isolado. Em seguida, ele informa que aquele lugar é um abrigo subterrâneo antiatômico e informa que irá deixar 45 litros de água potável para ele prolongar sua miserável vida. E antes de partir, ele diz que ali não existe luz e que o alemão terá tempo de sobra para pensar nos horrores que perpetrou e vai embora deixando o nazista na escuridão total. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Mark Greenwald, desenhos de Kieron Dwyer e editor-chefe Tom DeFalco. Foi publicado em 1990 e corresponde à revista Capitão América Volume 1, número 367, pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.